Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Silas, obrigada. Pastor Elisete, muito obrigada. Deus continue abençoando a vida de vocês e a nossa igreja, que pertence ao Senhor Jesus, né? Pastor Silas Filho, Raquel Malafaia, pastora Raquel Malafaia, amo sua vida, viu? Glória a Deus. Quem encontrou pode dar um amém? Amém. Do versículo 3 em diante, diz assim o texto: Ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. E era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, ou quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, então tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der fará jorrar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Diga amém por essa palavra. Eu costumo dizer que esse texto, apesar de ser tão conhecido entre nós cristãos, acredito que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, ele é um texto muito famoso, muito conhecido. Contudo, ele é raro, não só pela história incrível que envolve esse texto da mulher samaritana, mas porque é um texto onde Jesus começa pedindo algo ligado a uma aparente necessidade dele. E isso é que torna esse texto um tanto quanto raro em comparação a outros textos que contam sobre a sua trajetória ministerial. Porque geralmente Jesus chega oferecendo, Jesus chega dando, no cumprimento do seu dever e no exercício do seu ministério, Jesus sempre chega promovendo, jamais esperando alguma coisa, sobretudo ligada a uma aparente necessidade dele. Você não vê isso no exercício pleno do ministério de Cristo, pelo menos que se há registrado no texto sagrado, com frequência. Pelo contrário, os evangelhos, ou o evangelho, a forma como ele é contado, por cada um daqueles que conta, é maravilhosa de se ler, porque ele protagoniza, Jesus, né, protagoniza no conto de cada história do que ele fez, a dizer aquilo que ele fez. Como ele curou os cegos, como ele fez ouvir os surdos, como ele deu voz aos mudos, como ele levantou
os paralíticos, enfim, sempre ele fazendo, sempre ele operando, como ele multiplica pães, como ele multiplica peixes, como ele dá de comer, como ele sara feridas, como ele ressuscita mortos, como ele transforma água em vinho, sempre ele dando, sempre ele transbordando, sempre ele oferecendo, sempre ele fazendo, sempre ele alimentando a multidão, sempre ele, sempre ele, sempre ele. E aí, de repente, você vai ver Jesus na sua humanidade, ainda que no cumprimento do seu dever ou do seu exercício ministerial, uma vez que ele sai da Judeia e decide ir à Galileia, João vai escrever o texto dizendo, e era-lhe necessário passar por Samaria. E o texto já começa apresentando uma necessidade, né? Não é que ele estava com vontade de ir e escolher o caminho de Samaria. Pelo contrário, esse caminho era o caminho rejeitado por todos os judeus. Todo judeu que fazia uma viagem da Judeia para Galileia, ele fazia uma viagem que durava em torno de 6 dias, comumente. Por quê? Para evitar toda e qualquer província samaritana e todas as montanhas que rodeavam a província de Sicar. Então, evitava porque os samaritanos eram uma terra de errados. Então, para evitar um encontro desnecessário, constrangimento, fazia-se então uma viagem de 6 dias, dando uma volta em todo o entorno da região montanhosa da Samaria para poder chegar na Galileia. Até porque Samaria não era lugar de destino de judeu nenhum, era no máximo um lugar aí de passagem e de passagem em volta, bem longe, mas Jesus vai passar bem pelo meio. E aí ele vai encurtar essa viagem, e em vez de fazê-la em 6 dias, ele vai fazer em 3 dias, aproximadamente. Ele não ignora, ele vai atravessar essa montanha. E eu sei que a gente ainda está começando a entender o que o Espírito veio falar à igreja nessa noite, mas isso já é uma palavra profética. Uma das primeiras coisas que o Senhor já está liberando para o nosso ano de 2026, nesta noite, é que tudo aquilo que tem feito a gente perder tempo pelo contorno, pela desavença, pelo constrangimento, tudo aquilo que a gente quer evitar, tudo aquilo que mina a nossa força, tudo aquilo que desgasta o ministério que o Senhor te confiou, tudo aquilo que tem entristecido a família da qual você faz parte, tudo aquilo que tem feito você usar energia, unção, foco, ou seja, tudo que deveria estar no exercício do seu ministério, está sendo usado como combustível de fuga. E Jesus está dizendo, com você não vai ser assim esse ano. Você vai, ai meu Deus do céu, você vai atravessar essa montanha. Eu não sei se você está entendendo. Se você está, levanta a sua mão e libera uma palavra de gratidão ao Senhor por isso. Porque a primeira coisa que o Senhor já está dizendo para nós, na introdução aqui da geografia desse texto, é: você não vai ignorar as montanhas. As montanhas não vão passar por cima de você, da sua casa. As montanhas não vão se sobrepor ao seu destino. Elas não serão um empecilho. Elas serão a ponte mais rápida para a chegada do seu destino. Deus está dizendo abertamente para nós, igreja, aquilo que os outros evitam por medo, você vai encarar por fé. Aquilo que os outros evitam por angústia, você não vai mais trocar de calçada. Você não vai mais passar Natal sem a sua família por causa de desavença de herança. Deus está falando com alguém aqui. Ele está dizendo: eu vou atravessar essa montanha. Há uma palavra profética aqui. Samaria estava bem no meio. Completa aí para mim, por favor. Samaria estava bem no meio. A grosso modo, geograficamente falando, é assim que ela está localizada. Judeia está aqui, Galileia está ali e Samaria está bem aqui. E alguém pensa que seria mais fácil, né? E contorna. Então João vai escrever: e era-lhe necessário. Jesus nunca vai gastar tempo, irmãos. E isso é importante para nós. Não perca tempo evitando o que Ele te empoderou para resolver.
Não perca tempo fugindo do encorajamento que a graça já te deu para dialogar. Há uma palavra tremenda permeando os nossos corações nesta noite. E esta palavra me manda dizer: o Senhor é esta: a fuga acabou. A fuga acabou. Você vai encarar essa comida que te domina. A fuga acabou. Quem lida com a crise de ansiedade empanturrando comigo está fazendo cara de brisa agora. Mas o Espírito de Deus está aqui. Ele está dizendo: até quando você vai fugir na comida? A fuga acabou. Você vai encarar o que te encara. Você vai olhar para aquilo que te olha. Eu não me refiro a pessoas, mas eu me refiro a montanhas que impedem a velocidade do destino que você já deveria ter alcançado. Jesus vai passar 2 dias em Samaria e mesmo assim vai chegar com larga vantagem na Judeia. No terceiro, tudo isso porque não ignorou a montanha. Você sabe que era nessa de dar a volta no entorno de Samaria e prolongar a viagem em 6 dias que fazia com que os judeus tivessem que carregar uma carga altamente pesada, visto que não iam beber água lá, não iam comprar comida lá, não iam fazer negócio com ninguém lá. Então eles levavam uma carga pesada na carroça, no cavalo, a pé, como fosse, a fim de conseguir fazer esse trajeto. E era nisso que os nômades e salteadores do deserto abasteciam-se. A parábola, por exemplo, do bom samaritano, ela não é contada de modo aleatório. Todas as vezes que Jesus contava, fosse uma parábola ou uma história ainda que com ele sempre procurava trazer um entendimento de algo que fosse do cotidiano daquele povo para que eles absorvessem a mensagem. E essa parábola, por exemplo, ela não é por acaso. Com quem que geralmente isso acontecia? Com pessoas que nessa trajetória aumentam a carga para não ter que lidarem com samaritanos e acabam sendo assaltados por pessoas que vivem nessas regiões esperando gente pesada passar. Gente que tem carga. Completa aí para mim. Eu disse gente que tem carga. Então às vezes o nosso destino não é longe e ele não é tão difícil quanto parece. O problema é que nós agigantamos o caminho até lá, por não entendermos que montanhas podem ser transpassadas. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Pode crescer, viu, Camila? Não é o tempo todo, mas agora pode, porque enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, há uma unção de quê, Camila? De um empoderamento pela graça. O Senhor está dizendo, não é tão difícil quanto você pensa. É a energia que você usa para evitar que está fazendo essa montanha parecer maior do que ela é. Deus está dizendo, não olha para o tamanho, olha para a estratégia que eu vou te dar para fazer a travessia. Há uma palavra de Deus aqui, quem puder receba, quem puder receba pela fé. Deus está dizendo, não precisa aprender a escalar, eu vou te dar uma estratégia, eu vou tem estratégia descendo agora mesmo. Deus está visitando tua capacidade cognitiva agora mesmo, enquanto a palavra está sendo pregada. Deus vai lhe dar capacidade criativa no ano de 2026, como você ainda não havia experimentado. Deus vai visitar a tua mente. Eu estou profetizando. O nome do evento é profetizando. E eu estou profetizando. Quem estiver ligado, receba, porque tem criatividade, tem capacidade cognitiva, tem capacidade de diálogo. Há uma unção de diplomacia descendo aqui agora na embaixada do reino de Deus. Deus vai te dar palavra para conversar com gente que você não suportava.
Deus vai te botar de frente a pessoas que você nunca imaginou. E você pensa, vai dar ruim. E Deus está dizendo, não vai. Vai dar paz, vai dar salvação, vai dar libertação, vai dar cura, vai dar perdão, vai dar renovo. Recebe, recebe. A palavra de Deus está em movimento. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor dando glória ao nome dEle. Glória a Deus. Você vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Chega de contornar. Chega de trocar de calçada. Chega de evitar o mesmo ambiente. Você vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Não é que eu sou repetitiva. É que enquanto eu estou pregando, eu vejo o Espírito de Deus te tomando pela tua mão e dizendo, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Até aqui você viveu livramentos, estratégias para não ser submergido por problemas, por dívidas, por crises emocionais, porque as águas são opcionais. Mas Deus te trouxe nessa noite para a segunda parte, aonde Ele diz: quando passares pelo fogo, entenda, uma parte da sua vida é opcional. A oração te livrou do que você não tinha emocional para encarar. O louvor, a adoração te tirou de ambientes aonde você não podia conviver. Mas em 2026, Deus não vai continuar te dando graça só para administrar. Ele está te dando poder para resolver. Você vai entrar e vai solucionar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Me ajuda a pregar debaixo dessa unção. Bota a mão no ombro do vizinho aí. É a primeira vez que eu te peço isso. Compartilha essa palavra. Bota a mão no ombro dele aí. Diga, acabou o si. Me ajude a pregar, vamos, por favor, diga, acabou o si. Você está entrando no ano do quando. Quando Deus está dizendo, este ano eu não te livro da, eu te dou estratégia lá. Você vai entrar, você vai entrar. Samaria não vai mais impedir a tua autoridade. Você tem alguém aqui com autoridade para impor a mão com carinho no ombro de alguém e dizer para essa pessoa: entra, entra, passa, 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 porque o Deus de Josué está na Devec. Como nós vamos passar? Como ele passou em Canaã. Como nós já passamos crises mais adversas do que esta, nós vamos passar. Eu acho lindo quando ele diz a Josué: eu irei contigo por onde quer que andares. Irmão, tem gente que só vai comigo até ali, outros que só vão contigo até aqui, porque não cabe a eles o restante. Mas Deus nos trouxe nessa noite para dizer: segura na minha mão. Você não está conseguindo porque quer andar sozinho, mas segura na minha mão. E eu serei contigo por onde quer que andares. Você não vai fugir da quimioterapia. Você vai entrar na quimioterapia e vai cantar naquela sala. Você não vai mais fugir da hemodiálise. Deus te trouxe aqui para dizer: encare a máquina e eu darei vitória a você aonde está.
a província, a montanha. Olhe para ela. O Senhor está dizendo que Ele vai abrir caminhos aonde não tinha caminho. Quando a gente olha para a montanha, a gente tem essa impressão, né? Não tem. Como é que chega lá? Eu me lembro uma vez ali naquele morro que antecede a chegada de Cabo Sul, e meu tio na mata há 7 dias orando. Rapaz, quando você olha dali para baixo, tu não vê trilha, tu não vê caminho. Mas quem decide ir, vai vendo que alguém já foi. Aleluia. Que tem um caminho. E é isso que o Senhor está abrindo a nossa mente nessa noite, para a gente se abrir e entender. Não precisa ficar preocupado com a altura. Eu estou abrindo abrindo um caminho. Como é que é aquela canção? Deus já um caminho faz e o que mais? Como é que vai ser? Oh, glória! Você crê que essa é a canção? Aleluia! Agora, a humildade de Jesus. Eu disse que há. Se está difícil de falar a palavra, imagina viver, né? Eu disse que há. Gente, a humildade de Jesus faz a nossa razão, o nosso direito se tornar constrangimento pelo que a gente sentiu quando achou que estava no direito. Quando a gente achou que estava na razão. Você já teve uma experiência assim? Se você não teve, eu oro agora em nome de Jesus para que você tenha ainda antes de terminar esse mês. Que experiência? Uma experiência de humildade. Você nunca teve, não? Jesus vai te dar. É uma delícia. Você tá protegendo uma razão, guerreando por um direito. Afinal, você tem honra, você tem uma vida certa, você é um judeu. Sabe? Em quem não há dolo. E aí você está ali guerreando por aquilo. Afinal, você é o crente da família. É você que ora, tomador de santa ceia, batizante nas águas, batizador dos que se arrependeram dos pecados, atuante na obra. Mano, você assiste culto de pé, tu é crente. Então, somos nós, né? E aí, na nossa razão e no nosso direito, tentamos defender alguma coisa dentro daquilo que acreditamos, quando somos ofendidos por aquilo que acreditamos, né? Uma palavra que alguém falou para você e você não merecia ter ouvido. Afinal, você é crente, você é honrado, você é um santo. E pior que não é deboche. Não é. Irmão, tem gente como eu que precisa melhorar muito. E tem gente como eu que melhora muito já sendo bom a beça. Não, você nunca encontrou ninguém que você olha e diz assim: eu não sou crente, não. Nunca. Que o Senhor te apresente ainda esse ano, em nome de Jesus, alguém que vai fazer você pegar 30 anos de carteirinha e dizer: meu Deus, vou até renovar, vou tirar uma foto nova. Sabe? O que é a humildade de Jesus? E aí num momento como esse, onde você está na sua razão, você está na sua defesa, você está no seu direito, o que a humildade de Jesus te ensina? Que qualquer um tem direito, mas filho de Deus tem vontade de Deus na vida. E rapaz, e isso é mais sério do que a defesa do próprio direito, sabe? E é linda essa humildade de Cristo, né? A humildade dele é a própria humildade. Você vê, ele decide chegar na Galileia e ele sabe que o destino é a Galileia. Vamos deixar isso claro aqui, gente. Jesus não planejou em momento nenhum ter como destino Samaria. Vamos deixar isso claro aqui, porque às vezes a gente não atravessa Samaria porque acha que Samaria é destino da nossa paralisia. Então não vou mais tocar naquele assunto, não vou mais falar com aquela pessoa, não vou mais visitar aquela casa, porque aquilo te paralisa. E isso acontece porque você pensa que aquilo é o seu destino, mas não é. É a melhor ponte para a sua melhor chegada. E ele, sendo judeu, e eu já disse e repito, Samaria era terra de errados.
ele não se constrange em entrar em Samaria, mesmo sendo certo. E com isso eu aprendo algo que eu levo para a vida. Sempre que você estiver numa posição onde você está certo e o outro a quem Deus quer te usar estiver errado, não fique esperando dele o conserto para que Deus te use. Por que eu digo isso para você? Porque dos errados Deus não espera nada, mas dos certos Ele espera que você seja útil para Ele operar. E a humildade de Jesus é essa, que Ele chega em Samaria mesmo estando certo, e Samaria sendo uma terra de errados, porque foram eles que perverteram liturgia de culto, miscigenação de raça, depredação do altar legítimo, conduta de imoralidade e coisas que varreram aí ao longo dos anos. Então, de fato, inclusive, isso aqui vale uma ressalva. Quando Jesus chega em Samaria e se assenta ali junto àquela fonte, não foi Jesus que arrumou aquele problema. Raciocina comigo. Aquele problema já existia, sim ou não? Sim. E é isso que é maravilhoso. Porque quando a gente vê um problema que já existe antes da gente, a gente pensa que não tem compromisso nenhum de ter que resolver aquele problema. Ah, quando eu cheguei já estava. Quando eu cheguei, fulano e ciclano já não se falavam. Quando eu cheguei já funcionava assim. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente age muito mais como Pilatos do que como Cristo. Só que nessa noite, o Senhor está nos inspirando pela sua palavra a fazer o que é certo. Não foi Ele que criou nada daquilo, mas há nele o poder para resolver tudo que foi criado antes dele chegar. Eu vou liberar essa palavra. Quem crê, levanta a mão e receba no mundo físico aquilo que Deus, a partir do espiritual, vai materializar dentro de você, pelo poder da sua palavra. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos, e não é bordão de pregador, é para você receber na totalidade o máximo daquilo que você puder. O que, Camila? Deus está nos dizendo nessa noite: não foi você que começou, mas é você que vai encerrar. Oh, receba poder para resolver questões antigas. Daí, com humildade, ele chega em Samaria. Chegando em Samaria, cansado da viagem. É humildade em cima de humildade, irmão. Porque humildade não é chinelo, humildade não é ser pobre. Isso tudo é o que você e eu caracterizamos como ideia do que é humilde. Humildade, eu acho que numa das suas expressões, porque são muitas, mas nesta que Jesus coloca aqui, para mim humildade é não ter vergonha de expor a minha vulnerabilidade, independente de quem eu sei que sou. Sentar no poço e demonstrar que eu estou cansado não me faz menos Senhor. Se tem alguém que mostra pra gente que cristianismo e identidade resolvida tem que andar colado, é Cristo. Ele não tem vergonha de demonstrar momentos da sua vulnerabilidade humana. Cansado. Porque tem gente que pensa que porque é referência não pode cansar. Ou cansar, todo mundo sabe que cansa, não pode demonstrar. Só que Jesus ganha corações quando demonstra dor e quando demonstra fragilidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Nem todas as pessoas vão se conectar com o seu sucesso, mas elas sempre vão se conectar com algum âmbito da sua dor. É por isso que tem gente que vive de vitimização, porque isso atrai muito mais atenção. Mas dentro de um senso comum e coletivo, o que te faz conectar diretamente a alguém não é a admiração. A admiração faz você se inspirar enquanto alguém que você gosta prega, enquanto alguém que você gosta ora, enquanto alguém em quem você criou uma ideia estereotipada de perfeição canta. Isso faz você olhar e colocar em um outro lugar. Com quem de fato você se conecta? Com quem toca na sua realidade, com quem tem coragem de falar o que você sente, mas não tem. Com quem expressa, por exemplo, uma dor que às vezes você tem, mas não demonstra. Você se conecta com aquela pessoa na hora. Por que é aparentemente gente tão diferente,
anda vez ou outra juntas, porque na verdade não é tão diferente. No fundo, alguém manifesta algo que está em oculto no outro. Geralmente é assim, e é assim que a gente vai vivendo, crescendo e aprendendo em sociedade. É por isso que a verdadeira sabedoria não se isola, diz a palavra de Deus. Então, veja, Jesus permite-se ser vulnerável. E o nosso maior problema é que quando a gente está em terra de errados, cometemos essa falha e não ganhamos os corações a quem o Senhor quer libertar na nossa casa, na nossa família. Não conseguimos chegar no nosso destino, Galileia, contando testemunho de como foi a caminhada até lá. Irmão, tem gente que vai chegar onde tinha que chegar, só que quando chega lá, não pode contar como chegou. Porque se contar como chegou, quem estava seguindo para de seguir. Se contar como chegou, quem admirava para de admirar. Tem que ocultar o percurso para manter o destino. O lindo de Jesus. Isso é um ensino para nós, independente de ministério, família. Aplique a palavra. Aplique ela aí. O lindo de Jesus é que ele não só chega antecipadamente na marcação do tempo, como chegou não pulando etapa. E não chegou pisando na cabeça de ninguém. Chegou conquistando um povo. Chegou conquistando uma parte da nação que estava rachada, dividida, depreciada. E agora eu já não me refiro ao meu núcleo familiar e ao seu. Não me refiro ao ministério que o Senhor confiou a mim e a você. Me refiro ao que o Espírito de Deus quer fazer pela nação brasileira. Na última hora da igreja. Quer fazer pela América Latina. E por todos os lugares aonde há joelhos dobrados e pessoas intercedendo, pedindo justiça, reconciliação, consolo, prosperidade, amor, derramamento de amor, batismo de temor nos corações. O que, Camila? O Senhor está dizendo a mim e a você: não esconda a sua fragilidade, humilhe-se, humilhe-se. Estou falando como crente, estou falando como igreja. Humilhe-se, humilhe-se. Por quê? Porque essa atitude vai restaurar a nação, esta atitude vai religar povos. Esta atitude vai tirar a polaridade discrepante do mapa geográfico, aonde a divisão promoveu um racha. Quem primeiro se quebrantar ganha. Quem primeiro se humilhar ganha. Ganha o quê? A partida? Não! O coração dos perdidos. O coração dos ofendidos. Há uma, como chama aquela? Não é foice, é uma enxada. Eu não sei para que serve. Os homens aí me ajudem, por favor, porque eu estou tendo uma visão aberta sobre isso aqui agora enquanto eu prego. Camila, eu não creio, então não receba, irmão. Mas eu não posso me calar diante do que Deus me mostra. Eu vejo um pedaço de madeira e aí na ponta tem um instrumento de ferro que ele termina com duas pontas assim caídas, ó. Como se for, como picareta, ponteira. É um negócio que quando cava no chão, ele vai fundo e ele arranca pedaços de terra. Ele vai no chão e ele arranca toco esquecido. Ele vai no chão e ele arranca pedra profunda. Camila, por que você está falando isso? Porque Deus está falando comigo. Diga que o agricultor está arando a terra. Diga que o agricultor está preparando a terra. E o que eu vou tirar é raiz de amargura. Alguém está dizendo que Jesus não vai lá. Mas ele toca. Ele vai. O Criador. O Haja está sentado agora na beira do poço, cansado. João viu e descreveu. Cansado. Como é que ele está, João? Ele está cansado. Irmãos, para alguém te olhar e dizer assim, ó, tá cansado, como é que tem que estar a aparência dessa pessoa? Igualzinha a tua aqui agora, meu ouvido. Férias das crianças. E você como? Cansado.
sentado junto ao poço, cansado, vulnerável. Vulnerável, irmão. É quando eu tô fraco que eu lembro quão dependente eu sou. E quando eu lembro quão dependente eu sou, aí já não sou mais eu, é Deus. Então por isso digo a mim e digo ao fraco: é forte. Geralmente quando você está cansado, e eu não estou falando de estresse nem de burnout, estou falando de desgaste mental, de processos dos quais você está cansado porque fugiu. Geralmente é quando você se rende que você fica forte. Num processo que te descama, num processo que te abate, mas não te destrói, mas abate. Sabe quando você fica forte? Quando você se rende, não à luta, mas você entende que o processo é de Deus e entrega. Ah, Camila, estão falando, deixa eu falar então. Aí tu já se rendeu, mas não é o problema. Você se rendeu à forma como você quer que as pessoas vejam como você está lidando com o problema. Meu irmão, Jesus não está nem aí para isso. A energia dele tem foco. Perceba que nada tira o hiperfoco de Cristo. Eu nunca vi alguém com visão periférica com tanto poder de hiperfoco. E eu não estou falando isso para você se lembrar que ele é o Filho de Deus. Estou te falando isso para você lembrar que como homem empoderou você e eu. Para conseguir ter uma noção de visão periférica sem perder o foco. Visão periférica, Galileia. Hiperfoco, Samaria. Vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. Sentou, cansado, João volta, os outros voltam. Está nítido, porque ele descreveu dessa maneira. Veja, então ele chega, manda os discípulos irem à cidade comprar alimento, porque eles não estão preparados para ver. Irmão, quando o racha é grande, quem te ama não vai apoiar a tua reconciliação. Porque foi inflamado, e aí eu não estou falando de Jesus, estou falando da gente. Porque foi inflamado quando você está virado. Foi inflamado quando você estava ofendido. Foi inflamado quando você estava doído. Por que que até hoje palestinos já são criados na escola, sendo ensinados a odiarem israelitas que eles nunca nem viram? Propagação de ódio coletivo. Ensine a odiar sem saber o que. Domine de sentimento e a razão vai se esvair. Eles não estão prontos para isso, sabe por quê? São anos de ódio, são anos de apartamento, são anos de distância, são anos e anos e anos e anos. Não estão prontos, são homens de Deus, mas não estão prontos. São discípulos, mas não estão prontos. Não vão ajudar, vão atrapalhar, vão comprar comida. Vai ter que ficar sozinho ali. Quase a hora dela chegar. Mas ele chega antes. É o que eu creio. Creio nisso para a igreja. Creio nisso para a nação como brasileira. Alguém pensa, não tem mais jeito. Quem precisa anotar, e como bem conhecemos, fazer agenda é o inferno, porque ele depende de um cronograma, ele depende de encontro de fatos e circunstâncias. Irmão, e se eu te disser que Deus não trabalha com agenda como eu e você conhecemos? Por quê? Porque toda marcação determinante para a atuação de Deus está em cima de algo que alguém pensa que já está certo. Por quê? Porque Deus é o efeito surpresa de toda e qualquer circunstância definida pelo homem. Para Jezabel é a hora de esmagar Elias. Para Elias é a hora da aposentadoria compulsória. E para Deus é o tempo da unção de Eliseu para um novo tempo dentro da nação de Israel. Eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que o espírito de Jezabel se sentir ameaçado no meio de uma guerra, ele trará ameaças determinantes. Mas o fato de determiná-las não faz com que elas deixem de ser apenas ameaças. No dia que Jezabel pintou os olhos como de costume fazia, ela não sabia,
mas era a última vez que ela pintava os olhos. A gente vê o cenário de profetas deprimidos. A gente vê um cenário de vulnerabilidade, corvos alimentando igreja, imundos fazendo parte daquilo que é limpo. É uma maneira de Deus humilhar também os profetas, os super santos, os justos, os corretos. É uma maneira de Deus também constranger, para poder mostrar que você não é só você. Você não é o último puritano, nem é o último crente. Irmão, pode dizer o que quiser, pode falar só de providência, mas eu não consigo ver um Deus que manda corvo alimentar Elias, não humilhá-lo de certa maneira naquele período, porque a gente está falando de lei. Ele sabe quem era o corvo dentro da lei. Há um extremo zelo de Elias que Deus quebra na emenda, no processo. Quantas famílias ficaram com fome quando ele disse: sobre a minha palavra nem chuva nem orvalho. Para mim há um nível de humilhação quando ele diz: vá para a casa de uma viúva que está alimentando um filho só. Aonde não aparece uma imagem pública de um homem, olha lá, mandou cortar tudo, aí agora está lá comendo o pão da viúva. Irmãos, é porque você quer romantizar quando lê a Bíblia. Vem para a realidade do texto e vive o agora. Vai me dizer que não tem constrangimento? Não consigo crer dessa maneira, porque Deus é didático. Prova a nação, mas também prova os profetas. Prova a nação, mas também prova os ministros. Deus levantou Jeremias para pregoar um tempo de conserto, mas o esmagou até que ele amasse Israel próximo do que Deus o amava. Sempre haverá um nível de constrangimento, de vulnerabilidade, de esgarçamento, para que haja a reconciliação de uma nação dividida. Não fique pensando que só quem está perdido está sendo esmagado. Nós também estamos no processo da azeitona. Nossas uvas estão sendo pisadas. Nosso trigo está sendo moído. O trigo da igreja está sendo moído. É lindo, mas é doloroso. O que te faz encher uma casa não é um nome, é uma sede. É doloroso, belamente doloroso, lindamente doloroso. Doloroso. Fecha os olhos por alguns instantes e peça a Deus para te mostrar a cana sendo moída. Peça a Deus para te mostrar. E pare de achar que o processo é só com o mundo, ou que o processo é só com a sua casa. O processo é com todos. Deus vivo. Cansado, abatido sim, destruído não, mas eu estou cansado. Vou descansar? Não. Vou comer? Também não, porque a minha comida é completar a obra daquele que me enviou. Jesus tem uma visão clara de propósito acerca do seu ministério aqui na terra. E qual é a visão clara? Não está no cinema o que está na obra. O descanso que você procura não está na praia que você passou o final de ano. O descanso que você procura não está no dinheiro na conta para a promoção de todas as comidas que você está mandando entregar para não cozinhar. Você não cozinha, mas continua cansado. Você tem dormido mais de 8 horas, mas continua cansado. Por quê? Porque a comida que você deixou de comer está na obra que você não está fazendo. Está na obra que eu não estou fazendo. É por isso que você está ali, mas não se diverte. Todo mundo pensa que tu está se divertindo, mas tu não está. Tu não queria estar ali. Você sente que está no lugar errado o tempo todo. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar com esse grupo de pessoas. Não era para eu estar em festa. Sabe por quê? O Espírito está clamando. Tempo de humilhação, tempo de joelho, tempo de busca, tempo de reconexão.
Mas a gente diz que está muito cansado, só que não descansa. Hoje é terça ou quarta? Hoje é terça ou quarta? Plena quarta-feira à noite. Só Deus sabe se você pegou BRT, veio a pé, quem foi assaltado no caminho, quem venceu, quem teve vitória, quem veio capenga, sei lá de onde você veio. Mas sabe qual é a graça? Depois de um dia de trabalho, para a maioria dos que estão aqui, seja como CLT, como empresário, empreendedor, como chefe ou dona de casa, você tem depois de um culto uma sensação de alívio que não tem depois de um chá. Bota a mão no ombro do vizinho e diga para ele: é disso que você está com fome. É disso que você está com fome. Mas isso não precisa acabar quando o culto acaba. Veja a igreja como um grande mercado. Leve mantimento e continue cozinhando em casa. Acende o fogo. Pensei que ia falar um monte de coisa, mas não cabe. Só cabe dizer o que precisa ser dito. Porque se Jesus remiu o tempo, nós de igual forma. Esperou ela chegar. Eu amo os encontros que Jesus promove. Quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, ele marcou um encontro comigo. Nessa época eu ia para a igreja todos os dias, porque minha mãe me obrigava às quartas e domingo. Primeira igreja batista da Posse, lá em Nova Iguaçu. Na época tradicional da Convenção Batista. Então era aquele culto bem racional, silencioso e cheio da presença de Deus. Contudo, durante um ano, minha mãe se converteu e a gente não. Então nós não gostávamos de ir para a igreja. Eu e minha irmã, duas adolescentes, a caçula ainda não era nascida, teve o privilégio de nascer nos caminhos do Senhor. Então minha mãe dizia: vamos embora para a igreja. Eu dizia: eu não vou. Bora para a igreja. Não, enquanto estiver debaixo do meu teto. Eu já estava me arrumando e a gente ia. E foi assim por um tempo, um ano. Quanto tempo? Quarto domingo, minha mãe não faltava culto. Muita sede, muita fome, muita necessidade de libertação. 9 horas da manhã, funk pesado tocando em casa. Ela trocava, a gente mexia. A gente já não sabia o que era filho, o que era capeta. Os demônios faziam festa junina assim na lateral do nosso. Era um troço muito forte. Período de libertação, só quem tem batalha sabe o que é. Então minha mãe tinha uma grande batalha e ali ela batalhava com o jeito que ela podia, com as armas que ela tinha. Porque, irmão, quando você quer guerrear, você não depende de munição pesada, não. Faca de manteiga vira arma para quem quer se defender. Às vezes a gente olha um povo meio doido, educando os outros, diz: como é que vai chegar? Era a minha casa. O negócio é desejo de defender. Não te falta ferramenta, o que te falta é inspiração. É garra para defender tua casa, para olhar na butuca de Satanás e falar: você não vai levar. E era mais ou menos isso. Aí eu me lembro, quarto domingo, um ano, frequentando a igreja. Eu ouvia a pregação todo culto, orava e chorava muito. Comecei a sentir a presença de Deus. Você pode não gostar, pode não querer vir, mas não tem como você estar num ambiente que Ele manifesta e ser indiferente à presença dEle. Você pode não gostar ou gostar, mas ser indiferente ao lugar em que Jesus está, você não consegue. Tem dois grupos de pessoas. Uma parte vai sair hoje daqui dizendo: grita muito pra quê? Que loucura. Mas não foi indiferente. E sabe o que é mais legal? Amanhã volta de novo. Eclésio grita muito mais do que eu. E tem um outro grupo que diz assim: meu Deus, não queria que acabasse. Muito bom, senti, mas tá com a vida toda torta. Amanhã já marcou um negócio que era mais tarde, mais cedo, para poder ir no negócio e vir pro culto depois do negócio, que é pecado. Eu era desse outro grupo. Chorava no culto. Ai, Jesus, o Senhor é tão bom. Sentava na última fileira, chorava muito. Sentia muito Deus. Rapaz, os samaritanos sentem Deus, eles só não sabem como resolver o BO deles. Eu sentia muito Deus, eu chorava. Sentia, cantava todos os hinos. Eu conheço os hinos não por ser convertida até aquela época, mas por cantar quando ia mesmo sem ser convertida. Conheço tudo. E cantava. Aí o pastor pregando, eu chorando. Ele está falando muito comigo, Rafaela. Era uma amiga do lado. Quem quer vir a Cristo? Eu disse: Jesus, eu te amo, mas eu não posso. Eu estou terminando, eu prometo. Eu não posso.
Sábado tem baile, hoje é quarta. Não vai dar, Senhor, porque eu sei que te servir é coisa séria. Assim foi um ano. Chorando e dizendo, não dá. Chorando e dizendo, não dá. Sentindo, não dá. Lendo a Bíblia, Deus falando comigo, não dá. Aí um dia o baile mudou de sábado, foi pro domingo, baile especial. Nesse baile especial, botei a roupa e falei, poxa, já vou pra igreja todo domingo, não é possível que minha mãe não vai me deixar ir pro baile hoje. Botei a roupa do baile e falei, mãe, tô indo pro baile. Ela falou, não tá indo não. Falei, mãe, o baile saiu de sábado, foi pro domingo, tô indo pro baile. Você não vai pra baile nenhum. E começava, e os demônios, briga. Um pega pra capar. Deu a hora, vambora pra igreja. Nesse dia eu botei uma bermudinha, samba canção bem curta, barriga de fora, cropped do piu-piu, barriga de verme que eu tinha. Nem aí, o mundo, rapaz, te deixa ridículo sem você perceber. A primeira coisa que o mundo vai fazer é dizer pra você que beleza é relativa. Saiu com cropped, pá, sei que, e pá. Não, é pra igreja. Fui pra igreja irada, endemoniada, perturbada, influenciada, encapetada, sei lá mais o que. Mas é isso que o pastor falou aqui, e é a palavra. A minha casa será chamada casa de oração. Sabe o que significa? Lugar que Deus ouve, lugar que Deus se inclina. Irmãos, tem coisas que só acontecem na igreja. Eu não estou dizendo para você arrefecer sua fé, a limitar a um lugar, não. Mas não subestime também um lugar. Tem coisas que só acontecem aqui. Cheguei na igreja, sentei no último banco. Falei, assim que acabar, meu irmão, eu vou vazar. Dava 10, mas não dava 9, igualzinho agora. E eu olhando. E o pastor pregando. E nesse dia nem me digo o que ele pregou. A minha mente era só, vai ser muito forte hoje, eu pensando. Mas eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu não falo isso por causa de alguém que diz não, irmão. Eu falo isso porque eu sei o poder que isso tem. Quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, até o que estava planejado para dar errado é quebrado e Deus faz dar certo. Sentada no último banco com a minha roupinha, esperando o culto acabar, comecei o chororô de novo. Todo culto eu chorava. Ai, Senhor, eu te amo. Ai, tu sabes. Te amo. Primeira coisa que quem não é crente de verdade aprende a dizer: tu sabe, Deus conhece meu coração. Tu sabes. Eu não posso. O Senhor sabe que se eu pudesse, eu não posso. Eu tenho muita coisa para viver. Um dia eu vou vir. Se o Senhor não desistir de mim, um dia eu vou vir. E chorando. Aí o pastor dizia assim, ó: disse Jesus. E eu prestava atenção quando ele falava Pedro, quando ele falava Judas, quando ele falava, o diabo disse. Mas quando ele dizia assim, disse Jesus, aí para mim era inquestionável. Eu amo Bíblias que trazem em vermelho o que Jesus diz. É uma maneira de dizer assim, olha, o restante traz a divergência, mas isso aqui foi ele que falou. Disse Jesus: vinde a mim. Olha o que ele disse, vinde a. Ele já está num lugar. Esse lugar não está longe. E ele já preparou o caminho para você chegar onde ele está. Volta para Samaria. Ele chega num lugar, senta no lugar, e ele já marcou um encontro com ela. Agora fala para mim, ele falou para ela que marcou um encontro? Só Jesus faz esses encontros. Jesus marca um encontro contigo, mas não te avisa. Sabe que eu fico impressionado? Isso aqui é uma experiência, tá? Não é doutrina, é uma experiência minha. Eu fui pro lugar onde ele estava 1 ano e eu não tive um encontro com ele. No dia que eu fui com a roupa do baile, no dia que eu estava mais esquisita, foi nesse dia que, quebrantada, peguei o corredor, porque eu vi o pastor dizer que Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Era a minha vida, batalha com o diabo de madrugada. Minha mãe se converteu, quebrou os pactos, o diabo vinha cobrar os pactos no meu quarto.
Eu dizia, mãe, expulsa ele aqui. Minha mãe dizia, expulsa você. Eu dizia, eu não tenho autoridade para expulsar. Ela dizia, então vai buscar autoridade, menina. Fechava a porta do quarto e me deixava no quarto escuro. Conselho tutelar. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas foi o bope de Deus lá em casa. O que eu estou querendo dizer para você? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu sou essa pessoa oprimida, atribulada, cansada. Talvez alguém olhe e diga assim, mas você não falou que tinha aproximadamente 13 anos? E esse é o seu problema. De achar que a vida de cada um difere da idade de cada um. Rapaz, o problema de uma criança de 13 anos é um problema para ela igual você tem um problema de 40. Não é igual o problema, mas para ela sente como se fosse igual. Jesus é a pessoa que olha para essa pessoa e encara o problema dela. Sabe? Eu vi que ele olhou para o meu problema e eu senti que ele podia resolver meu problema. E nesse dia eu falei, quando eu largar lá eu venho aqui. Falei 3 vezes na mente. Quando eu largar lá eu venho aqui. Aí o pastor dizia, disse Jesus, e eu na mente, quando eu largar lá eu venho aqui. Aí eu ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E eu entendi que a voz de Deus não fala sempre verbalmente, mas é uma convicção mais rápida do que a capacidade de organizar as palavras. É uma convicção. E dentro de mim a convicção disse assim, quando você vier aqui, você larga lá. Aí eu dizia para ele, fica na esquina da volta de casa. Tinha dia que no meu coração eu dizia assim, ó, hoje quando o culto acabar eu não vou. Eu dizia no meu coração. Só que era na esquina. Quando eu pegava a esquina da padaria que dava para... Quando eu vi, eu estava lá dentro daquela miséria. Aí chorava. Aí nesse dia fui para Cristo. E aí ele disse, quando você vier aqui. Aí eu falei assim, eu não me garanto no meu nome, porque eu já tinha tentado. Aí eu entendi ele dizendo, não confio em você, confia em mim. Nesse dia ele atravessou a montanha comigo, irmão. Ele pegou todas as ruas ali daquela região da Posse. Alguém aqui conhece a Posse ali em Nova Iguaçu? E eu entrei naquelas ruas e naquele dia eu sabia que eu não estava andando sozinha. A minha mãe estava de um lado, minha irmã atrás. E eu via ele claramente atravessando a montanha comigo. Mas eu quero fechar no encontro. Eu estive 1 ano indo e não tomei uma posição. No dia que eu estava mais vulnerável foi o dia que eu fui para frente daquela igreja tradicional. Barriga de fora, perna de fora, uma coisa horrorosa. Coisa horrorosa mesmo, no meu caso. Não tinha corpo para aquilo. E aí eu olho para o texto dessa mulher e Jesus diz assim para mim. Marquei um encontro com ela e não avisei para ela. Sabe por quê? Você se arruma para vir. Enquanto você mantém um estereótipo, você não consegue um encontro verdadeiro com Cristo. Quando você mostrar quem você realmente é. Ele está sentado nesse lugar, esperando aquela mulher sem vergonha, vacilona, peguete de homem que não era dela. Porque se Jesus diz, tiveste sim que o que tens agora não é teu marido, é porque ele é marido de alguém. Braba, braba. Ele escolheu, eu tenho para mim que ele escolheu a mais. Aquela que faria os discípulos olharem. Aquela que se você é amiga da mulher que está sendo traída pelo cara que ela está pegando, você diz quando vê ela entrando na igreja, ela não, Jesus. Ela não, ela o Senhor não pode salvar não. Porque isso não presta, isso tem que ir para o inferno. Eu tenho para mim que Jesus olha essa e diz assim, ixi, vou botar ela para ser líder do departamento das irmãs. Não sei, eu tenho essas coisas na minha cabeça. Eu tenho para mim essas coisas assim. A pior, sabe por quê? Ele pegou aquela que impactaria pelo testemunho. A pior. Deixou ela vir do jeito que ela estava. Olha para mim, deixou ela vir do jeito que ela... Por isso não fez o encontro, mas não contou para ela. Por quê? Para ela não se preparar. Vou falar rasgado. Se você se prepara, você mente. Se você se prepara, você omite. E agora não estou falando só com não crente não, com crente também. Quando você vai num lugar que tem muito poder de Deus, tu faz uma semana de detox. Para os profetas não denunciar teu pecado. Para a irmã de oração não ver teus erros. A gente como crente faz isso. Vai dizer que nunca chegou diante de uma irmã cheia do poder de Deus. E na mente falou, Jesus, trata só comigo. Comigo aqui, ó. Não mostra nada.
Sei. Chegou do jeito que ela estava. Só que o culto começou na hora que ela chegou e ela não percebeu. Olha para mim. O culto não vai começar daqui a pouco. E também não fique pensando você que vai terminar só na hora do amém, não. Tem culto que vai acabar esse aqui, já vai começar outro enquanto você estiver indo para casa. É só você ficar atenta, irmã. Sabe por que o culto começou? Primeiro, ela está diante da presença de Deus, coisa que ela achava que nunca mais ia poder estar. Jesus está ali. Ela está diante dele e ainda não tinha percebido. Olha para cá. Não sei de onde você veio, mas Deus me trouxe nessa noite para dizer: você já está diante de mim há muito tempo, só não percebeu. Mas eu vou te fazer perceber, o Senhor está dizendo. Ela chega, ele pede. Isso é raro. Precisava? Não. Do que precisa? O que diz ao morto: levanta-te. Do que precisa? O que diz a Bartimeu: enxergue. Do que precisa? O que diz a Pedro: voltai ao mar alto e encher a rede de peixe. Precisa? Porque Deus dá para qualquer um. Mas receber Ele só aceita de quem Ele escolhe. Segunda coisa, Ele já escolheu ela, mas me responda, ela sabe? João 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Catuca alguém, me ajuda a encerrar essa mensagem. Catuca alguém e diz assim: você já está no encontro. Catuca de novo e diz: e é um culto. Aleluia. É um culto. Não sei se você percebeu, mas é um culto. É o lugar que você pensou que não poderia estar, convivendo com quem você achou que não poderia conviver, estando diante de quem você pensou que jamais te olharia. Está ali, ele pede. Sabe o que ele está dizendo? Aceito receber de você. Irmão, o pastor falou aqui de lei na hora do ofertório. É lei. Eu vou tão além com lei, eu creio tanto em lei, que eu particularmente acerca de coisas da lei, nem faço o mesmo nível de entrega de fé do que faço para coisas que não são de lei. De tanto que eu creio na lei. Plantou, vai colher. Pode ter com a vida toda errada lá fora. Fez uma campanha financeira, entregou o dízimo, entregou a oferta, irmão, vai colher. Agora, o nome vai para o livro da vida? Não vai, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai andar de carro, vai, bolsa, investimento, Bitcoin, tudo que é coin. E coin que coin. Naquele dia, não vos conheço. Porque salvação não é lei, é graça, é fé, é entrega, é renúncia. Entenda isso. Essa mulher está numa atmosfera de graça, mas olha para cá, ela não sabe, mas ela está. Aí olha o que Jesus vai fazer. Ele vai pedir. Por quê? Porque o que destaca quem é chamado de quem é escolhido não é o que Deus dá, é de quem Deus aceita receber. Se você não gravou nada do que eu disse hoje, gravar só isso vai ser o suficiente para te livrar de várias situações aonde você não vai perder sua salvação. Diga comigo: dá. Deus dá a qualquer um. Receber só de quem Ele escolheu. O que te faz escolhido é a capacidade que você tem de entregar. Mas seu coração está tão preocupado que você pensa: será que o pastor Silas pediu a Camila para tirar uma segunda oferta? E isso mostra que você está num culto cheio da graça, mas ainda não entendeu. Ela vai ser perdoada antes mesmo de pedir perdão. Olha para mim, gente. Em que momento essa mulher pediu perdão pelos pecados dela para ter sido perdoada? Depois dá uma olhada no texto. Ela pediu perdão, mas foi perdoada. Misericórdia é o tipo de coisa que quem não pede também usufrui. Aleluia, glória a Deus. O que a lei diz? Que uma vez que ela confessou o pecado, ela precisa apresentar uma oferta, uma entrega. Por isso, quando Jesus diz: já tiveste 5 e o sexto não é teu marido,
ela pensa, aonde se deve adorar? Adoração aqui é aonde eu levo uma oferta para a expiação desse pecado, no templo ou no monte. Aí Jesus vai ensinar para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Presta atenção nisso aqui, não perde isso aqui não, irmão. 5 minutos finais, eu prometo. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que ela está dizendo? Você sabe que se fosse para receber uma oferta legítima, você tinha que ir para o templo, porque a salvação vem dos judeus, tu sabe. Só que ela, na condição de samaritana, pode entrar em Jerusalém? Não. Por isso os altares estão no monte. Só que olha o que Deus está dizendo para ela em Cristo. Deu ruim, né? Porque no templo você não entra, e no monte é Deus que não recebe. Porque os altares eram falsos, os sacerdotes eram falsos. E agora então? E aí esse é o ódio do samaritano. Sei que estou errada, é por isso que eu não gosto de judeu. Vocês só vêm aqui para mostrar onde está o erro. Só que esse não é qualquer judeu. Esse não veio para dizer está errado. Esse veio para dizer está errado, mas tem jeito. Está errado, mas tem conserto. Está errado, mas eu estou abrindo um caminho. Então você tinha que ir para lá. Mas não preocupa com isso agora, olha para cá. Não preocupa com isso agora. Chegou a hora. Aí melhora. Que aí ele diz assim, e é agora. Em outras versões ele diz assim, chegou a hora e fala contigo agora. Em que os verdadeiros adoradores, quem são adoradores aqui? Esquece esse negócio de glória a Deus e aleluia. Isso aí é cultura ocidental. A cultura oriental só tem um critério para culto: a adoração como entrega. Quem instituiu glória a Deus e aleluia é a gente. Manifestação maravilhosa, ok? Mas não é critério para que Deus seja cultuado. Qual é o critério para que Deus seja cultuado? Uma entrega sincera. Moisés, diga ao povo que quando vier se apresentar diante do tabernáculo, não cheguem diante de mim com as mãos vazias. Ou seja, não manda esse povo vir se entregar. Essa ideia, estou indo para receber cultura ocidental. A cultura oriental, a fé judaica cristã, não instituiu cultura de ir para a igreja para receber. Eu vou lá para entregar meus temores, meus anseios, minhas ofertas de gratidão, pedir perdão pelos meus pecados, minhas confissões, lugar de entrega. E não caixa eletrônico de saque. Então quando ela diz, aonde eu levo essa oferta para a expiação desse pecado, é isso que o texto significa? Ele diz, tinha que ser no templo, mas lá você não entra, no monte não recebe, mas não preocupa com isso mais. Chegou a hora e fala contigo agora. Deus é espírito, quem adora ele, adora em espírito e em verdade. É assim que o Pai está procurando gente para adorar. Olha o que Jesus está dizendo para ela. O Pai encontrou em você quem ele está procurando a partir de mim. Não, você não entendeu não, senão você tinha dado 10 glória a Deus e 20 aleluia. Olha o que Jesus está dizendo para ela. O texto apresenta para nós. O Pai encontrou em você o que Ele está procurando através de mim. Aí olha o que ela diz. O Messias vem quando ela acha que ele não vai dar jeito. O Messias vem. Irmão, ela está esperando o Messias, sim ou não? O Messias vem. E quando ele vier, ele vai explicar isso tudo. Como quem diz assim, você só está dizendo aí que não pode. Mas o Messias vem. Aí ele diz assim, sou eu que falo contigo. Ministério de Louvor, corre aqui. Sou eu que falo contigo. Espírito Santo de Deus. Ela está falando com ele. Então ele vai resolver. E ele resolve. Sabe como é que ele resolve? De acordo com a lei. Irmão, diante de Deus, eu não vou inventar não, mas redobra a atenção. Não precisa inventar não, está no texto, é a gente que não percebe. De acordo com a lei, ela precisava levar ou um novilho ou um cordeiro para a expiação do pecado que ela cometia, para pedido de perdão. Até um bode servia. Quem tinha poder aquisitivo levava a caça mais nobre, que na ocasião não era o novilho, era o cordeiro. O que é mais caro até hoje no mercado? Cordeiro ou carne de boi? Você demorou até a responder, tem pouco que tu não come carne de cordeiro.
E tem os que comem, ai, não gosta, tem um gosto diferente, porque não tem prática de comer. Verdade. Então veja, boi, bode ou cordeiro. Irmãos, ela precisava de um dos três. Está ali um. Aleluia. Eu não estou inventando não, irmão. Foi ele que nesse deserto da Judéia, que ele acabou de sair, João Batista viu ele chegando e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podia ser um boi, podia ser um bode, mas ela estava no mais alto e lugar nobre de uma entrega sacrificial. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Eu vou falar de novo, não é possível que você está me ouvindo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Ele tira o pecado do mundo e foi lá para tirar o dela. Ele tira o pecado do mundo e foi lá para tirar o dela. Ele tira o pecado do mundo e foi lá para tirar o dela. Jesus está dizendo isso para nós. Você acha que eu só faço muito? E deveria entender que quando eu faço muito é para dizer que quem faz muito também faz pouco, irmão. Quem faz pouco só faz pouco, mas quem faz muito também faz pouco, porque faz o que quiser. Segunda coisa que ela precisa para a entrega ser legítima: um altar. Qual é a tríade que sustenta o testemunho de Deus em Israel? Deus de Abraão, Deus de Isaac. Abraão, eu prometo. Isaac, eu cumpro. Jacó, eu sustento o que eu já realizei. Eu não consegui ignorar isso. Chegou na fonte e se sentou, porque o que definia uma entrega sacrificial não era ter o cordeiro no pátio, era fazê-lo atravessar a porta das ovelhas ou do sacrifício e deitá-lo, rendê-lo. Quando que Abraão tem Isaac por entregue? Não é quando o esfaqueia, é quando consegue colocar sobre o altar. É nessa hora que o coração dele descola e ele entende: entreguei antes de matar. Por isso você vai entender que Deus nunca quis Isaac. Deus queria quem? E aonde está a entrega? Quando já está nu? O cordeiro que tira o pecado do mundo podia ter esperado em pé, mas o texto diz que ele esperou sentado. Você não está entendendo? Ali ele já está se entregando. Ali ele se entregou. Ele já sabe o que ela vai dizer. Ele já sabe o que ela pensa. Só que ele está decidido. Quando você está decidido a entregar, não importa o que o outro vai oferecer, você é a entrega. E a entrega de Cristo compensa a ausência de qualquer coisa que eu e você não sejamos capazes de dar. Ele está ali na fonte de Jacó. O que é isso? Um altar. Um cordeiro em cima de um altar. E aí agora vem a máxima: pode ter cordeiro, pode ter altar. Se não tiver alguém para realizar o sacrifício, não adianta. Então ela precisava de mais uma pessoa aqui. Quem ela precisava? De um sacerdote. Sim ou não? E de fato, sacerdote aqui não temos, porque o que temos aqui é muito melhor. Quem lembra? Ele é o quê? Ele não é um sacerdote, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Sabe o que ele está dizendo para ela? Seu perdão está sacrificado, sua dívida está paga. Ela sai tão alegre dali que traz o povo inteiro. E eles dizem: nós acreditamos por causa do que ela falou, mas agora acreditamos por causa do que estamos ouvindo diretamente do Senhor. Através de uma mulher, Jesus salva uma nação. Através de uma mulher, Ele promove uma reconciliação cuja uma rincha de anos e anos perdurava. Essa pessoa está aqui nessa noite. A pessoa que Deus vai usar para unir um bairro. A pessoa que Deus vai usar para unir uma casa. A pessoa que Deus vai usar para salvar uma geração.
Quando o caçula dos irmãos da minha mãe entregou a vida para Cristo, e ele foi o primeiro de 60 pessoas na minha família a fazer isso, minha família só conhecia Deus, não conhecia Cristo. Hoje não há na minha família nascido que não conheça Cristo. Por isso Deus olhava para Abraão e não via um homem, via uma nação. Olhe para cá. Deus não está olhando para você e vendo só você. Quando Ele olha para você, Ele vê o Brasil. Quando Ele olha para você, Ele vê o DNA que corre na sua veia. Ele vê gerações que virão depois de você. Então pare de se comportar como se não fosse tão importante quanto parece. Porque se não fosse, Jesus não tinha feito um encontro com você hoje, aqui e agora. Visita, olha para o vizinho aí e fala: você está num culto. Fica de pé para completar o sacrifício aí agora.